Olá, vamos tratar hoje de algumas dificuldades relativas a verbos. Existem inúmeras, mas eu escolhi alguns pontos que me parecem mais urgentes. Vamos tentar completar essas frases e aí nós vamos dominar a base que será aplicada na segunda parte com os verbos que derivam destes. Então, esta frase, quando ele, verbo fazer, tudo direito, será elogiado. Nós temos aqui o verbo será no futuro, né? É automático, por enquanto, que nós acertemos essa frase. Como é que seria o verbo fazer aqui? Quando ele... Algumas pessoas têm falado quando ele fazer. Isso é uma gíria imperdoável para quem estuda, para quem tem uma formação linguística melhor, tem leitura e pretende demonstrar isso. Então, veja, quando ele fizer tudo direito, ele será elogiado. O verbo é fazer, mas no futuro do subjuntivo, né? Que é o nome desse tempo. Quando eu fizer, tu fizeres, ele fizer, nós fizermos, vós fizerdes e eles fizerem. Será com i. Bem, esta outra frase um pouquinho parecida com essa, só parecida. Caso ele, verbo fazer, tudo direito, ele seria elogiado. Aqui nós não temos mais o futuro será. Nós temos o futuro do pretérito, vulgarmente chamado condicional até hoje. Muita gente pensa com essa terminologia. Então, ele seria elogiado caso ele não vai nem pensar no que eu estou pensando. É caso ele fizesse, tudo direito, ele seria elogiado. Então, nós estamos vendo que há uma correlação, uma relação de ambas as partes, correlação de tempos e modos. Chama-se correlação temporal dos verbos. Aqui eu tenho o futuro do subjuntivo, aqui o futuro do presente do indicativo. Quando fizer, será. E caso fizesse, seria. Aqui temos o imperfeito do subjuntivo, pretérito imperfeito subjuntivo. E aqui o futuro do pretérito do indicativo. Eu não quero falar muito de terminologia, mas neste início eu acho importante. Agora nós vamos continuar com essa técnica, digamos assim. Se ela, eu tenho ouvido se ela pôr o filho no chão, gíria, desconhecimento, falta de leitura e escolarização. Qual seria o correto, então? Se ela puser o filho no chão. Se ela puser o filho no chão. E por que puser é com S?
nós vamos falar disto, podemos falar já. Por que fizer ficou com Z e puser ficou com S? Simples demais. O verbo fazer tem Z. Se ele tem Z, esse Z aparece aqui. O verbo é fazer com Z, quando fizer tem Z. O verbo pôr não tem Z, então não vai aparecer Z aqui. Tá? Fala o nome do verbo. O nome é o infinitivo, né? Então, você traz e aplica aqui. Verbo pôr agora. Continuando. Se ela, o filho no chão, seria melhor para ela se movimentar, pegar os pacotes, tá certo? Seria melhor. Veja, eu estou aplicando o que nós vimos ali em cima. Então, o verbo pôr, se ela, aqui era se ela fizesse. E aqui é se ela pusesse. Eu sei que os parentes, os amigos que por acaso não estudaram esse item, falam até ponhar-se. Mas nós sabemos que aquilo é útil na hora da comunicação com eles, é claro, mas não é linguisticamente correto. Então, nós devemos nos preocupar agora que estamos estudando, evoluindo, usar corretamente. Então, se ela pusesse, e veja, o verbo é pôr, não tem S, não tem Z, por isso não aparece o Z aqui. Pusesse. Se ela pusesse os filhos no chão, seria melhor para ela. Agora estamos aqui com dois bichos papões, o verbo ver e o verbo vir. Então vamos ao ver. Quando ele me... Eu não quero enxergar. Seria outro verbo. Eu quero o verbo ver. Tá? Senão nós fugimos do problema. Quando ele me virá cumprimentar-me, então o verbo ver é com E, mas ele fica com I. Quando ele me vir aqui, ele virá cumprimentar-me. É bonito. É difícil, mas é bonito. E aqui? Eu sabia que quando ele viria cumprimentar-me. Eu sabia que quando ele me visse, ele viria me cumprimentar. Olha, este I está aqui e está aqui. É o verbo ver. Tá? Então, vamos dizer que ele é do contra. Mas não é só ele. Vejam de baixo. O verbo vir. Os dois são do contra. Uma brincadeirinha para ilustrar, para a gente não esquecer mais. Por falar em a gente, vamos tentar usar a palavra nós também. Nós estamos deixando de utilizar certas ferramentas, vocabulário e outras coisas que a língua portuguesa propicia e estamos deixando de lado, abandonando e perdendo essas ferramentas. Nós precisamos utilizá-las
para mantermos. Bom, verbo vir. Se você, a aula, eu virei junto com você, tá? Então, se você, não é se você vir a aula. Esse é um drama, né? Se você vier à aula. Vejam, o verbo vir ganhou um E. Se você vier à aula, eu virei junto. E esse E vai aparecer no de baixo também. Se você vier à aula, eu viria junto. Se você viesse à aula, eu viria junto. Então, nós vamos tentar pensar assim. O verbo vir e o verbo ver enganam. O E vira I no futuro do subjuntivo. Então, o E do verbo ver virou I. E no caso do verbo vir, ele ganhou um E. Tá certo? Se você vir o fulano passando, e se você vier à minha casa. Se você vir e se você vier aqui. Tá claro? Bom, ficou até fácil. Agora eu quero lembrar que há verbos que derivam, são filhos desses. São descendentes, digamos assim. Tem o DNA desse. DNA linguístico. Então, veja, o verbo fazer, ele tem derivados como o verbo refazer, desfazer, etc. O verbo pôr, ele tem filhos também derivados, que se comportam como ele. Esses filhos não inovam, não são assim, de querer ser diferentes dos pais. Não, eles seguem os pais, está no DNA deles. Então, esse comportamento vai se manter do pôr nos seus derivados. Pôr tem repor. Repor não tem o acento, o pôr sim. O que mais? Contrapor. Compor. Etc. E outros. Agora o verbo vir. Não, estamos no verbo ver. Verbo ver, nós temos prever, entrever, etc. Veja, termina com ver. Aqui termina com pôr. Aqui termina com fazer. No caso do verbo vir, tem verbo mais difícil, como advir, que quase ninguém fala, mas existe um, que é muito usado para certas notícias e frequentemente alguém da mídia erra. É triste falar uma coisa dessas, mas acontece. O verbo intervir, tá? Então, nós vamos completar algumas frases com derivados
deixa eu sublinhar aqui, vive com derivados destes para nós termos segurança a respeito deles. Eu vou colocar algumas frases com os derivados. Como vocês podem notar, nós temos aqui, entre parênteses, verbos parecidos, porque são derivados, né? Parecidos com aqueles que nós vimos na primeira série de frases. Então, nós temos o derivado do fazer, do repor, do ver, do vir, né? Então, vamos aplicar aquilo que nós vimos na primeira parte. Aqui nós queremos o verbo refazer. Se ela, a carta, será bom. Ela fez uma carta, está prontinha, mas não está assim muito perfeita. Se ela, verbo refazer, será bom. Muito bem. Como ficaria então? Eu tenho que raciocinar que se fosse o verbo fazer, seria se ela fizer. Então, sendo um derivado dele, se ela refizer a carta. Nunca achar que aqui pode falar refazer. Não. É linguagem elaborada, linguagem culta. Então, nós não podemos misturar com gírias, com coisas, entre aspas, erradas. São certas naquele contexto, no contexto familiar, entre amigos, numa hora que não haja preocupação de ser elegante com a fala. Mas nós precisamos de fala elegante muitas vezes, escrita muito mais, não é? Então, se ela refizer a carta, será bom. E caso ela, verbo refazer a carta, seria bom. Aquela correlação temporal. Se ela refizer, será, e se ela refizesse, seria. Aqui, lembrando, tem Z, porque o verbo refazer tem Z, já que ele traz o Z do fazer, do qual ele deriva, né? Agora temos no 11 o verbo desfazer, que também é derivado do fazer. Então, vamos ver. Se ela, verbo desfazer o noivado, ela sofrerá. Então, se ela desfizer o noivado. Vamos a um derivado do verbo pôr. Aqui nós temos o repor. Se ele, verbo repor a aula, nós viremos. Porque houve um feriado, ficamos sem a aula, mas se o professor tem que lembrar, é derivado do pôr, se ele puser, então se ele repuser. E vamos acabar com o preconceito com o verbo pôr. Nada de substituir pôr por colocar. Substituir ver por enxergar. Vai então eliminar do dicionário o verbo pôr e o verbo ver? E ficar com os outros, com medo de errar?
Que covardia linguística, não? Então veja, se ele repuser, porque se ele puser, se ele repuser a aula, nós viremos. E caso ele a aula, nós viríamos. Como é que é mesmo? Caso ele repusesse a aula. Outra vez lembrando que aqui não tem Z, porque é verbo pôr, repor, que não tem Z. Se tivesse aqui, levaríamos para lá. Verbo compor. Ela gosta de compor umas canções. Quando ela boas canções, ela fará sucesso. Ah, como é que é mesmo? Se fosse o verbo pôr, quando ela puser. Sendo compor, quando ela compuser. Com S, né? Porque pôr e compor não tem Z. Outra vez compor, se ela com boas canções, ela faria sucesso. Então, se ela compusesse boas canções, ela faria sucesso. Aqui, claro, com S, porque compor não tem Z. Verbo dispor. Eu me disponho a fazer tal coisa. Eu me disponho, eu me prontifico, mas eu não vou trocar pelo prontificar. Eu quero dispor. Então, se eu me ajudar alguém, eu ajudarei de fato. Se eu me... Como é o verbo pôr aí? Se eu puser. Então, se eu me dispuser a ajudar. Tem que lembrar que um vem do outro e eu aplico o DNA no outro. No filhinho dele. Depor. Ele tem que depor lá na polícia. Existem mistérios ainda que só após o depoimento é que nós saberemos. Então, quando ele, verbo pôr é puser, quando ele depuser, nós saberemos tudo. Não quando ele depor, quando ele depuser na polícia. Verbo rever. Veja, aqui é do verbo ver. Lembrando que o ver e o vir, ali eu tenho ver, aqui eu tenho vir. O ver e o vir são aqueles do contra. Lembra? Então, se eu... Do contra em que sentido? Ele tem E aqui e isso vai mudar para I neste caso. Se eu revir meus amigos, eu chorarei. Meus amigos de infância, que eu não vejo há 89 anos. Né? Se eu revir meus amigos, eu chorarei. Se vocês, verbo rever, seus pais, que estão lá longe há tempo, vocês chorariam. Se vocês, como é que é? O verbo vir, se vocês virem. Se você vir, se eu vir, se tu vires, se ele vir, se nós virmos, se vós virdes, se eles virem. Então, se vocês revirem seus pais, desculpa, aqui é chorariam, né?
se vocês revissem seus pais, vocês chorariam. Aqui não, neste de cima, se vocês revirem, vocês chorarão. Se vocês revissem, vocês chorariam. Para que concorde um com o outro. É aquela correlação temporal. 20. Verbo intervir, derivado do vir, que é do contra, assim como o ver. O ver mudou para ir, né? O ir mudou para ir. E nós dissemos que se for o verbo vir, ele é do contra em que sentido? Não é que o i vire e. No caso do ver, o e muda para i. No caso do vir, ele ganha um e. Ele mantém o i, então fica verbo vir, fica quando eu vier aqui, né? Tá, então, veja, este é derivado. Se o chefe na questão, tudo se resolverá. É um conflito entre duas partes e o chefe pode ajudar. Então, se o chefe se o verbo vir, se ele vier. Então, se ele intervier na questão. Mantém o i, mas ganha um e. Se ele vier aqui e intervier na questão, ótimo, tudo se resolverá. E aqui eu tenho seria resolvido, solucionado. Caso ele na questão, tudo seria resolvido. Então, verbo vir, se ele viesse aqui. Caso ele viesse aqui e interviesse na questão. Veja, mantém o i e ganha o e. Aqui nós temos o verbo prever. Eu vou fazer primeiro esse 23, porque é parecido com o 21, acho que é melhor. Se eles tudo se resolveria. Veja, nós temos aqui o futuro do pretérito, então se eles como é que é o verbo vir? Se eles viessem aqui. Então, se eles viessem aqui e interviessem na questão, tudo se solucionaria. Lindo, né? Agora o verbo prever. Prever já é derivado do ver. E nós sabemos que o ver é um verbo do contra, de brincadeirinha, né? Porque esse e muda para i no tempo do futuro do pretérito e no futuro do subjuntivo. Então aqui, se um dia isso para vocês, vendam a casa. Se acha que convém, entenderam o sentido da frase? Se acha que isso convém a vocês, por isso tem o lhes é a alguém, a vocês. Se um dia isso lhes verbo vir é se vier. Então, se um dia isso lhes convier,
Nossa, que maravilha! Se isso lhes convier, vendam a casa. E por último, de propósito, porque é um verbo que nós ouvimos muito na mídia, né, nos meios de comunicação, então eu deixei aqui por último para fixar e ficar na cabeça e você ir para casa pensando nisso. Ontem a ONU, olha só, a ONU se colocou ali e tudo ficou melhor. Ela entrou e participou de alguma decisão. O verbo para isso é o verbo intervir. Ontem, como é que é? Como é que seria o verbo vir? Ontem a ONU é ontem, é passado, é pretérito perfeito. Ontem a ONU veio. Se fosse o verbo vir, é o derivado dele. Então ontem a ONU interveio. Jamais interviu. Ela não é derivado do vir, tá? Então ontem a ONU interveio num conflito, num assunto qualquer, e tudo ficou melhor. Lembrando que é por causa do verbo vir, do qual intervir deriva. Ontem ela veio, ontem ela interveio. Por último, ainda verbo intervir. Ontem as autoridades não se colocaram na questão para decidir. Mas eu não quero colocar-se, eu quero o verbo intervir. Para que eu tenha segurança que eu penso no vir. Ontem as autoridades vieram aqui. Elas vieram. Então ontem as autoridades não intervieram na questão. Intervieram. Veja que ganhou o E, manteve o I e ganhou o E. E aí nós terminamos esse pontozinho. 1 milionésimo sobre verbos irregulares.